Olha, antes da gente começar o nosso assunto, eu queria que a gente fizesse a partir de agora um exercício mental de imaginação. Tenta imaginar nós agora em uma nave espacial rumando aí para um planeta que nós não conhecemos. Imagine que nós não sabemos direito o que a gente vai fazer quando chegar lá. Nós não sabemos sequer se nós chegaremos lá, nós não sabemos o caminho para chegar lá. Nós estamos em uma pequena nave dentro de uma imensidão de um espaço sideral, tentando encontrar um outro planeta. E, bem, estamos aí explorando os confins do universo. Eu estou pedindo para vocês imaginarem isso, porque quando nós estudamos grandes navegações, a única coisa que realmente eu consigo imaginar para que a gente consiga comparar é uma exploração de natureza espacial com a exploração naval que foi feita durante as grandes navegações. É incrível como existem algumas semelhanças, e inclusive tem uma frase que eu acho sempre muito legal, que é assim: nossa geração, eu, vocês que me assistem, a gente nasceu muito tarde para a exploração do mundo e muito cedo para a exploração espacial. Ou seja, a gente infelizmente não vai conseguir pegar provavelmente esses momentos tão interessantes de expansão do ser humano agora por outros planetas. Mas a gente não pode então entender o porquê, como foi essa expansão dos seres humanos por outros continentes. Na verdade, como foi a expansão dos europeus por outros continentes e todas as dificuldades envolvidas nessas viagens. E vamos agora conversar um pouquinho sobre essa grande aventura, na verdade, talvez uma das maiores aventuras da história da humanidade, que foram as grandes navegações. Seres humanos em pequenos barcos feitos de madeira, singrando os oceanos e realmente descobrindo novas rotas e novos caminhos, porque eles não sabiam para onde eles estavam indo com clareza. Então é bem interessante isso. Vamos então começar nossa aula de hoje sobre as grandes navegações. As grandes navegações, elas principiaram então esse processo de conquista dos mares e de expansão europeia, o contato de diferentes regiões do mundo e que iniciam o que nós conhecemos como o fenômeno da globalização. Isso é muito interessante porque quando nós pensamos em globalização, nós pensamos em globalização tão somente atualmente e ignoramos que esse processo de globalização, ou seja, de uma conexão global, ele começa a se iniciar com as grandes navegações, porque as grandes navegações colocaram em contato regiões diferentes, povos diferentes, e tudo isso gera e leva a uma troca muito grande de saberes e de culturas e um início de um processo de uma mistura cultural. A gente não pode nunca negar que, embora as populações indígenas tenham sido massacradas quando desse contato com os europeus, a cultura que vai nascer na América ela nem é europeia nem indígena. Por mais que os europeus tenham realmente se saído muito melhor nessa relação desigual, injusta, cruel muitas vezes que foi europeus com povos indígenas, a cultura que nós temos hoje nas Américas não é uma cultura nem europeia nem indígena, mas é uma mistura de todas elas. Por muito tempo, uma visão bastante eurocêntrica, ou seja, a Europa no centro das coisas, ela pautou os estudos sobre os contatos entre os povos europeus e os povos da América, que nós então começaremos a estudar a partir não dessa aula, mas das próximas. Aqui é só a introdução a isso. Os novos estudos, entretanto, eles vão tratar os povos indígenas realmente da forma como eles precisam ser tratados, como povos extremamente desenvolvidos dentro da sua lógica local, povos que realmente tinham complexos culturais muito delimitados e bastante realmente meticulosas relações sociais e a gente então tenta ao longo do tempo a nova historiografia, o novo estudo da história, a gente tenta sempre então deixar muito claro isso. O encontro entre os europeus e os povos indígenas, os povos da América, não foi jamais uma descoberta, porque você não descobre uma coisa que já existem pessoas que habitam ali. O próprio termo descoberta, ele carrega em si uma noção muito imperialista, né? Porque eu te descubro, eu vou até você e eu descubro. Então quem é você? Você não é nada, porque você não era nada até que eu te descubra. Então hoje a gente prefere o termo encontro. Então vocês vão me ouvir falar, inclusive nos próximos vídeos nossos, que essa relação América e Europa que vai se formar a partir das grandes navegações é o encontro
de mundos. É o encontro de mundos de muito diferentes. Seria a mesma coisa, como eu falei, para a gente voltar na nossa imaginação, se nós hoje fizéssemos uma viagem espacial sem saber para onde vamos e num dado momento, quando a gente acha que vai morrer sem encontrar nenhum lugar, a gente então topa com uma outra civilização em um outro planeta e há aí um encontro de mundos, de culturas diferentes, de línguas diferentes, de formas de entender o universo diferentes. Entende? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o contexto europeu que permitiu com que as grandes navegações ocorressem. O contexto europeu que permitiu com que todo aquele ambiente fosse propício para as navegações. Nós temos primeiro a centralização política, que nós já estudamos no vídeo passado, ou seja, o processo de centralismo político em torno da figura dos reis, que permitia então que houvessem decisões direcionadas a determinados fatores específicos, onde o rei ele então delimitava o caminho a ser seguido. Isso é um fator muito importante. Nós não teremos expansão marítima em nenhum momento na história da humanidade com povos ou países que estivessem em um estado de descentralização. Sempre em estados centralizados, porque é o que favorece, o centralismo favorece esse processo de conquistas de novos territórios, uma vez que a empreita marítima ela era muito cara, muito complexa. Nós temos também o fortalecimento das monarquias dos estados nacionais, que nós já estudamos também no vídeo passado, que é muito importante nesse sentido. Novamente, a empresa mercantil, a empresa marítima, ou quando eu digo empresa, eu digo a empreita, o processo. Ele é um processo muito caro, muito demorado, é um processo que exige investimentos e é um processo, então, que ele necessita de um Estado centralizado e forte e realmente organizado, com todas aquelas características que nós já estudamos, pesos e moedas específicos, leis emanadas do rei, enfim, todas aquelas coisinhas que nós vimos nos vídeos passados. Ao mesmo tempo, o contexto europeu é o contexto do mercantilismo, é o contexto de busca por novas terras, de novas riquezas. O metalismo é muito importante nessa lógica, porque a busca por novos metais preciosos, ela vai pautar muito, ela vai ser muito decisiva nesse processo dos povos dos países europeus de busca por novas terras, então a busca por novos mercados, a busca por novas fontes de matéria-prima, de ouro, de prata, ela é sim um fator muito importante. Ao mesmo tempo, nós temos, historicamente, todas essas coisas que eu acabei de falar, localizadas em torno de um ideal dos países ibéricos nesse momento, que é o que? Buscar uma nova rota de comércio para as Índias. Vocês se lembram que o fim formal da Baixa Idade Média, ele é no ano de 1453, quando a cidade de Constantinopla, atual Istambul, na Turquia, ela vai ser conquistada pelos turcos otomanos, que a partir daí começam a ser os intermediários do comércio marítimo ali no Mediterrâneo. Ao mesmo tempo, as mercadorias que vinham por terra até o Oriente Médio e depois elas seguiam para Constantinopla e depois elas passavam em muitos momentos pelas cidades italianas, quando elas chegavam na Europa Ocidental, elas estavam com um preço muito elevado, muito caro. Então some-se a isso o fato de buscar rotas comerciais sem intermediários, das Índias diretamente para a Europa. Lembrando para vocês que quando eu digo Índias, eu quero dizer todo um território que os europeus conheciam de maneira muito esparsa, muito do ouvir falar do que de fato de estarem lá. Então eles chamarão de Índia a China, eles chamarão de Índia a Índia atual que nós conhecemos. O Extremo Oriente para eles era considerado de maneira genérica como as Índias, entende? Então a busca por uma nova rota para as Índias ela vai ser muito importante. Ela vai ocorrer de duas formas muito específicas. Portugal tentando o périplo da África, que a gente vai falar disso mais à frente, que é contornar a África e chegar até as Índias, e a Espanha que vai tentar uma rota pelo oeste, ou seja, dando a volta, entendendo que a Terra era redonda e tentando chegar do outro lado. Beleza? Outra coisa que nós nunca podemos deixar de falar e que é muitíssimo importante, que representa muito bem o contexto europeu, é a extensão do projeto, uma extensão do projeto de reconquista. Vocês se lembram que os países da América Ibérica, Portugal e Espanha, eles se fizeram enquanto países a partir do momento da reconquista da Península Ibérica que estava na mão dos mouros, como eles chamavam os árabes que haviam conquistado ali a Península Ibérica no século VII da Era Cristã. Então, o processo de reconquista, para além de ser um processo de conquista de novas terras, ele é também de expansão da fé cristã. Então, você não pode nunca tirar da equação
cujo resultado é o entendimento do que foi as navegações marítimas do século XVI, o fato de que Portugal e Espanha eram países católicos, altamente católicos, muito mesmo, e que esses países eles tinham interesse também no processo de expansão da fé cristã. Então, some-se esses fatores todos que eu acabei de falar para vocês: centralização política, fortalecimento dos Estados nacionais, busca de novas riquezas, uma busca de uma nova rota para as Índias, e a expansão da fé cristã nesse processo que nós chamamos de uma extensão da reconquista ibérica. É como se os países ibéricos, eles, uma vez reconquistada fisicamente a Península Ibérica, eles ainda estendessem a sua conquista rumo a novas terras, que no caso seriam as terras marítimas. Então até a gente brinca que a última grande cruzada não foi no século XIII, ela foi no século XV, século XVI, que foi a conquista da América. É a última grande cruzada, a última grande expedição rumo a um ambiente inóspito, na visão deles bárbaro e sem Cristo, onde a fé cristã deveria então ser expandida. Beleza? No século XVI, o imaginário das pessoas era muito interessante para a gente entender por que é, inclusive, que os europeus terão certas visões dos povos da América. Quando eu digo imaginário, eu digo todo um complexo de mitos, de lendas, de cultura mesmo, de um povo que o ajuda a compreender o mundo, que dá a razão da existência daquele povo no mundo. É a própria forma daquele povo se entender enquanto seres que estão no mundo. O sentido da vida, talvez. Então, vocês se lembram que na Baixa Idade Média, embora nós tivéssemos tido já transformações muito importantes do ponto de vista religioso, o pensamento místico ele era muito forte e era tutelado pela Igreja Católica. Então, não era qualquer pensamento místico que podia, mas era aquele baseado na Igreja Católica. Então, explicações de que tudo acontecia pela vontade de Deus, de que doenças eram castigo divino, de que boas colheitas eram bênçãos, enfim, é uma espécie de uma incompreensão, na verdade, do fato de que a natureza tem certas leis e que nós, seres humanos, podemos compreender essas leis, e independente se você acha ou não que Deus está mexendo nas coisas, que se nós seguimos as leis da natureza, nós obteremos resultados específicos. Nesse momento, então, tudo era explicado pela Igreja Católica através do misticismo, através de sempre algo que não fosse algo que pudesse ser calculado, entende? Outra coisa que vai influenciar muito o imaginário europeu em relação ao mar e a outros povos nesse momento são os relatos de viagens de antigos exploradores que haviam conseguido fazer viagens eventuais para territórios distantes. Então, a mais famosa delas foi a viagem de Marco Polo, que foi um explorador italiano, que ele então consegue fazer uma viagem por vários anos. Ele, inclusive, segundo os relatos, ele foi até a Índia, até a China, até a Mongólia, por exemplo, e ele então vai escrever alguns livros, e esses relatos das viagens de Marco Polo, eles então circulavam no século XVI, século XV, na Europa, e eles influenciavam bastante a visão que os europeus tinham do que eram as outras regiões do mundo. Então, esses relatos eles eram evados de narrações de monstros, de seres humanos deformados, por exemplo, de abismos, como se a Terra chegasse num ambiente, como tem gente que pensa hoje, muito loucamente, que a Terra chegava num lugar e aí tinha um buraco e o navio caía. Então, todos esses elementos, o misticismo religioso, os relatos das viagens, uma noção de monstros, de abismos e etc., eles vão então fazer com que a visão dos europeus nesse momento em relação aos povos com quem eles travassem contato fosse uma visão extremamente pautada no preconceito, no pré-julgamento, enfim. Observem algumas imagens, por exemplo, de alguns códices medievais, como eles, por exemplo, representavam outras terras, os monstros que existiam nos mares. Então, tudo isso era bastante influenciado. Observem, por exemplo, mais um desenho da época em que os navios, chega um momento que se você se afastar demais da costa, os navios simplesmente vão cair no abismo. Ou, por exemplo, figuras que foram muito famosas nesse momento, de relatos de como eram os habitantes das Índias, Então, pessoas com um pé só, gigantesco, que se cobriam do sol com esse pé, pessoas com um olho só, duas cabeças, sem cabeça, com a cabeça na barriga, com cabeça de cachorro.
pode parecer piada, mas não era. Era a forma como no século XV e XIV os europeus eles tinham uma visão específica, eles imaginavam, né, os outros continentes. Essa visão então deturpada acerca dos locais ainda não conhecidos, elas vão ser importantes para a gente compreender a visão que os europeus têm quando eles chegam na América. Porque é uma visão que vai ser baseada no falseamento da realidade, no estranhamento cultural, no desdém pela autonomia dos outros povos. O outro, então, vai ser considerado pelo europeu como inferior, como selvagem, e não vai haver uma tentativa de compreender o outro por si mesmo. Ou seja, deixa eu entender a quem é o outro através da observação do que ele é de fato. Mas sempre havia uma tentativa de compreender o outro através de uma comparação consigo. Então, quanto mais você se parecesse comigo, mais normal você era. Mas quanto mais você fosse diferente, então mais selvagem, bárbaro, e que você então carecia de ser conquistado para então ser tutelado pelo cristianismo, pelos estados europeus e por aí vai. Vamos então falar agora um pouquinho sobre o expansionismo português e o expansionismo espanhol, que é muito importante nesse sentido, porque foram os dois países que primeiro se lançam aos mares. Posteriormente, vocês vão ter, nós vamos estudar o que também França, Holanda, Inglaterra, eles também vão iniciar o seu processo de expansão marítima. Mas nesse momento, Espanha e Portugal são os primeiros, e Portugal ainda é primeiro do que a Espanha. E aí nós temos algumas explicações do porquê que é que Portugal vai ser o país realmente, vai ser um país que vai iniciar esse processo. Primeiro, Portugal é o país que, dentro do contexto europeu, nós estudamos isso no vídeo passado, quando nós falamos de formação dos Estados nacionais, né, europeus, foi o país que primeiro se tornou centralizado e se tornou um Estado realmente nacional dentro da Europa. Então, foi um processo muito prematuro de Portugal, já no século XII, vocês viram isso, em que Portugal o condado portucalense se dissolve, se afasta dos suzeranos de França, né, que haviam doado o território, e você ali vai criar um reino novo que vai se desenvolver com o tempo. Ao mesmo tempo, um espírito aventureiro muito bom, muito poderoso que existia entre os portugueses desse momento, muito em parte influenciado pela localização geográfica. Se vocês olharem no mapa, Portugal é praticamente um país que grita, eu tenho que ir para o mar, porque é o único país ali da Península Ibérica que tem praticamente o seu litoral, todo ele, na verdade, rodeado pelo Oceano Atlântico. Então é um país que tinha, por natureza, por obrigação praticamente, né, se quisesse se locomover e se quisesse comercializar, ter que desenvolver a navegação dentro do Oceano Atlântico, né? Então isso influencia muito esse espírito aventureiro português. Nós temos também uma burguesia empreendedora dentro de Portugal. Vocês se lembram que Portugal ficou muito rico, porque ele se transformou, na verdade ficou muito rico mais ou menos, mas se transformou num ambiente muito propício para o comércio, uma vez que ficava no meio do caminho entre as rotas comerciais que vinham do norte da Europa para o Mediterrâneo. Então, Lisboa, o Porto, foram cidades que ficaram muito famosas nesse sentido por serem pontos de parada importantes. E ao mesmo tempo, então, nós temos o desenvolvimento de uma burguesia mercantil muito forte e empreendedora, isso é importante, que investia. Outra coisa muito importante são os aperfeiçoamentos náuticos que nós vamos ter. Portugal, como um dos países da Península Ibérica, teve um contato com a civilização árabe muito forte. Inclusive a cultura portuguesa e a cultura espanhola, elas são bastante diferentes da cultura francesa, inglesa, alemã, porque por conta desse passado mesmo árabe dentro da Península Arábica, da Península Ibérica, perdão. Então, uma das coisas que foram muito fortes nesse momento é a importação por parte de Portugal de conhecimentos náuticos dos árabes. Então, por exemplo, a bússola, o astrolábio, são todos elementos muito importantes, técnicos, que vão ajudar as navegações, então que vão ajudar com que eles se guiassem pelas estrelas. Então, para vocês terem ideia, nesse momento, como o fato de navegar olhando para as estrelas era chamado de navegação ao modo árabe, né? Porque os árabes que tinham esse costume, e os europeus, então, por meio de Espanha e Portugal, eles vão copiar isso
e vão então se apropriar dessas evoluções do ponto de vista técnico. Nós temos, por exemplo, a caravela, que vai ser uma nova forma de navio muito importante que vai aparecer, muito manobrável, que conseguia guardar muitas mercadorias. Então, você soma os fatores geográficos, você soma os fatores políticos, você soma os fatores econômicos, os fatores técnicos e, por último, nós temos os fatores externos. Isso é importante. Portugal é o único país da Europa que não vai ter, ao longo da sua história de formação, um conflito interno muito longo, muito demorado, que vai impedir com que esse país pudesse olhar para outras coisas. Vocês se lembram que a Inglaterra e a França estavam ocupados quase nesse mesmo momento com a famosa Guerra dos 100 Anos. A Inglaterra depois ainda ia ter que se virar às voltas da sua Revolução Inglesa. Logo depois a França também vai estar ocupada com a Guerra dos 100 Anos. A Espanha vai demorar um pouco mais o seu processo de reconquista da Península Ibérica. Vocês se lembram que, nós estudamos isso, a última conquista, o fim da Guerra de Reconquista na Espanha acontece no ano de 1492, quando a Espanha ela conquista Granada, o último reduto árabe na Península Ibérica. Nesse ano, para vocês terem ideia, Portugal já tinha começado a sua expansão, já fazia quase 70 anos. Então, isso é muito importante a gente entender. Outra coisa que a gente tem que chamar a atenção, que eu também já tinha dito no vídeo anterior, mas é bom relembrar, é a famosa Revolução de Avis, que nós temos em Portugal no ano de 1383. Por que isso? É uma revolução que vai acontecer, assim, um grosso dizer, sem querer entrar em muitos detalhes, vai acontecer aqui a monarquia portuguesa, que estava ligada à terra, ao reino de Castela, o vizinho, vai ser substituída por uma monarquia agora, por uma nova dinastia, a dinastia de Avis, que vai estar muito mais ligada com a burguesia, com a chamada arraia miúda, os pequenos proprietários, os liberais, burgueses, que a gente tinha ali naquele ambiente de Portugal nesse momento. Então, essa nova dinastia, como ela vai estar muito mais ligada à burguesia, porque ela recebeu o apoio da burguesia para chegar no poder, ela então ela vai investir muito nesse processo de expansão marítima. Nós temos então Dom João I, que foi o primeiro rei da dinastia de Avis, e o filho dele, para vocês terem ideia, o Dom Henrique, ele tinha a alcunha, o apelido de O Navegante, Dom Henrique o Navegante. Tal foi o investimento, tal foi o processo de apoio da coroa portuguesa no processo de grandes navegações. Existem até, inclusive, na região de Sagres, em Portugal, a formação de um complexo náutico muito importante de estudos, que nunca chegou a se configurar necessariamente como uma escola náutica, mas que era um ambiente muito propício ao estudo mesmo da navegação, ao estudo dos astros, enfim, da forma como se navegar. Lembrem-se, no século XV e XVI, navegar pelos mares era tão difícil quanto nós hoje navegarmos para o espaço. Saímos do nosso planeta e encontrarmos outros planetas. Tudo estava por fazer, o desenvolvimento técnico não era tão assim evoluído. Beleza? Vamos agora falar um pouquinho da estratégia portuguesa. A estratégia portuguesa para a sua expansão marítima foi o chamado périplo africano. Ou seja, Portugal queria encontrar a Índia rodeando a África, tentando contornar a África até chegar às Índias. E o ambiente, então, era propício porque o Mediterrâneo, nesse momento, vocês viram, estava controlado pelos italianos que faziam a intermediação do comércio do Oriente com o Ocidente. Então, a concorrência lá era muito grande. Dessa forma, Portugal, para conseguir atingir as Índias, precisava encontrar uma outra rota. E a tentativa de Portugal, então, foi rodear a África, o chamado périplo africano, para tentar chegar na Índia. Os objetivos da expansão marítima portuguesa, e que também vão ser os objetivos da expansão marítima espanhola, são busca por especiarias, expansão do cristianismo, busca por metais preciosos e busca por novos mercados. E aí você pensa, mas o que são especiarias? Especiarias eram produtos que existiam nessas regiões que não existiam na Europa e que eram muito caros no mercado interno europeu. Então, coisas do tipo cravo, canela, temperos, enfim, uma série de produtos que a gente hoje acha tão ridículo encontrar na feira, mas que naquela época valia muito dinheiro. Então, assim, existem relatos, por exemplo, de viagens de portugueses da Índia para Portugal com lucros de 600%, de 500%. Imagina você investir tanto e lucrar 500% nisso numa viagem bem sucedida. Então,
embora houvessem de fato muitos riscos na viagem, as coisas compensavam, né, o lucro posterior. Os objetivos, então, já falamos disso, vamos passar então para o mapa. A expansão portuguesa ela vai se dar em etapas, ela vai se dar aos poucos. Então você tem, por exemplo, em 1415, é a primeira conquista portuguesa fora de Portugal, fora da Europa, que é Ceuta, que era uma cidadezinha que hoje fica no Marrocos, era um importante ponto comercial. A partir disso, você tem então, aos poucos e ao longo do século XV, você vai ter todo o processo, né, de expansão portuguesa pelo norte, pela África como um todo. E eles então cada vez mais iam chegando mais e conseguindo mais. Temos, por exemplo, os portugueses chegando na Guiné em 1434, no Congo em 1482, depois no Cabo da Boa Esperança em 1488, que hoje é a atual África do Sul, que na verdade se chamava Cabo das Tormentas, e aí depois que eles conseguiram cruzar esse cabo, eles mudam o nome para Cabo da Boa Esperança, e até que a coroação, digamos assim, das viagens de Portugal, da expansão marítima portuguesa, são as viagens de Vasco da Gama, que no ano de 1498 ele vai conseguir chegar em Calicut, atual Índia, e aí vai conseguir fazer a viagem e retornar. E é nesse contexto, galerinha, que nós temos as viagens de Pedro Álvares Cabral no ano de 1500. Então, no ano de 1500, Pedro Álvares Cabral, um outro navegante enviado pela coroa portuguesa, querendo chegar nas Índias, eles então, ou alguns dizem que foi de fato, eles se perderam no meio do caminho, outros dizem que eles já sabiam de terras que aconteciam, que existiam nessa região. O que eu posso dizer para vocês é que, bem, eles não eram bobos. O Colombo, a gente vai ver, Cristóvão Colombo, tinha chegado já na América no ano de 1492. Então, 8 anos depois, o Cabral chega no Brasil. Aí você pode pensar, será que a notícia do Cabral, a notícia do Colombo, ninguém sabia que ele tinha chegado na América? As pessoas sabiam que eles tinham chegado em novas terras. Então, mas existem ainda bastante dúvida em relação a isso e fica aqui para curiosidade histórica. Cabral se perdeu no meio do caminho e chegou no território da América que chamou de Brasil, ou ele sabia e foi uma missão secreta ali do governo português para que ele tomasse posse dessa nova terra. Nós nunca saberemos, pelo menos enquanto nós não encontrarmos novos documentos históricos que provem isso, né? Mas então percebam que o processo de expansão marítima portuguesa ele é longo, ele dura um século todo, o século XV é o século da expansão marítima portuguesa. Então, vamos passar agora mais uma coisa, que ao longo da expansão marítima portuguesa, Portugal ia colocando feitorias nos pontos em que eles iam chegando no norte da África. As feitorias eram entrepostos comerciais ou fortalezas responsáveis pela armazenagem e pela troca das mercadorias que o Portugal percebia que eram positivas, que dariam um bom comércio na Europa. Então, quando nós falamos que o Império Marítimo Português ele se expande pelo Oceano Atlântico, é porque ele se expande por um espaço realmente atlântico. O Império Marítimo Português na África não vai ter territórios longos e grandes físicos, territoriais, terrestres, mas entrepostos comerciais, onde eles então dominavam o comércio na região e então se inseriam nas rotas comerciais que já existiam na África, entende? Vamos passar então, expansionismo espanhol. Isso é importante também, que a Espanha ela vai conseguir o seu centralismo político, nós estudamos isso no ano de 1469, quando ocorre o casamento de Isabel de Castela e Fernando de Aragão, dois reis de reinos diferentes da Península Ibérica, eles se unem e a partir daí temos a formação de um país em comum, o centralismo político em torno da figura desses dois reis. Temos depois o processo de reconquista, que vai atrasar um pouco essa expansão marítima espanhola, nós já conversamos sobre isso, porque embora Portugal acabou seu processo de reconquista muito mais cedo, a Espanha não, ela demorou muito mais e no ano de 1492 foi quando a Espanha realmente expulsou completamente os árabes da Península Ibérica. Então, somente depois disso, ou seja, quando a reconquista se finda, é que a Espanha vai começar a patrocinar viagens buscando as Índias. E uma dessas viagens patrocinadas
vão patrocinar a viagem de um cara chamado Cristóvão Colombo, que era um navegador genovês, ele não era espanhol, não morava naquela região, ele era da cidade de Gênova, mas que ele oferece os serviços dele porque ele acreditava realmente com todas as forças dele que o mundo era redondo e que se ele navegasse para o oeste ele encontraria as Índias. Bem, nós sabemos então que a ideia, e eu quero que vocês agora olhem para aquele mapinha da direita, o menorzinho, percebam que a ideia que o Cristóvão Colombo tinha estava certa. Ele realmente ele acertou que a Terra era redonda e ele acertou que se ele navegasse para o oeste ele encontraria a Índia em algum momento. O que ele não conseguiu prever é que a Terra era muito maior do que ele achava que ela era e que a Ásia era muito menor do que ele achava que realmente era e que no meio do caminho tinha um outro continente chamado de América. Então foi nesse continente que no ano de 1492 o Cristóvão Colombo tocou quando ele então tentava arrumar em direção às Índias, né? E inclusive, curiosidade, ele chamou os habitantes dessa nova terra, que no caso foi a atual ilha onde hoje é a República Dominicana e o Haiti, no Caribe. Ele chamou os habitantes dessa nova terra de índios, porque ele achou que eles tinham chegado nas Índias. Então é por isso que os povos ameríndios, os povos da América nativos, eles foram chamados posteriormente de índios por conta desse erro de cálculo do Colombo, que inclusive não acreditou, ele não dimensionou no primeiro momento que ele tinha chegado em um novo continente. Tanto é que o nome do novo continente não é Colombina, é América, porque foi um outro navegador chamado de Américo Vespúcio, que ele realmente, com suas navegações ao redor da América, percebeu que na verdade aquilo não era uma ilha. Que o Colombo não tinha chegado numa ilha, tinha chegado num novo continente, que nós então chamamos de América hoje, em homenagem ao Américo Vespúcio. Beleza? E aí no mapa da esquerda nós temos as rotas das viagens de Colombo saindo da Espanha em direção ao oeste, né, e topando ali com a América, na atual ilha de São Domingos, né, que ele chamou de Hispaniola na época, e que hoje é a República Dominicana e o Haiti. Beleza? Pronto. E agora, para a gente terminar, vamos falar um pouquinho sobre os tratados, né, que foram feitos entre Portugal e Espanha e que influenciaram esse processo de conquista, né, de expansão marítima. Nós temos, em primeiro lugar, o Tratado de Alcaçovas, que ele vai ser muito importante. Pensa, por que é que Portugal se expandiu tentando rodear a África e a Espanha buscando o oeste? Por conta de um tratado que existia entre Portugal e Espanha. Para Portugal reconhecer Isabel como rainha de Castela, quando ocorreu o casamento entre Fernando de Aragão e Isabel de Castela, eles pediram para que Portugal reconhecessem a soberania de Portugal sobre os arquipélagos de Açores e de Madeira, que são arquipélagos já no Atlântico, que inclusive hoje os Açores e Madeira pertencem a Portugal, é um pedaço de Portugal fora de Portugal. E todos os territórios ao sul das Ilhas Canárias. Vocês vão olhar o mapa aqui então, observem as Ilhas Canárias, onde está marcando 1418. Então, tudo que estivesse abaixo daquilo que fosse descoberto por esse Tratado de Alcaçovas pertenceria e estaria sobre a zona de influência portuguesa. E por esse motivo, quando a Espanha, 30 anos depois, começa a ter condições de se expandir maritimamente, ela vai fazer isso em direção ao oeste, porque pelo Tratado de Alcaçovas, as rotas pelo sul, buscando as Índias, elas estavam sob o controle de Portugal. Vocês me entendem? Então, é por isso que a viagem de Colombo, em 1492, tentando encontrar as Índias pelo oeste, ela então está inserida nesse contexto desses acordos que foram feitos. E por último, nós temos a bula intercoeteira. E a Tratado das Ilhas, a gente vai explicar os dois agora. Quando Colombo chega na América, logo a notícia se espalha. Lembra? Ele chegou aqui em 1492. Então, já em 1493, a Espanha, aproveitando-se que o Papa, naquele momento, ele era espanhol, ela então pede para que o Papa faça, lembre-se, nessa época a Igreja Católica era muito forte. Uma lei dada pelo Papa, que nós chamamos de uma bula, é uma ordem emitida pelo Papa, ele tinha uma validade, uma importância muito forte dentro dos países católicos. E Portugal e Espanha eram dois países ultracatólicos. Então, a bula intercoeteira foi essa decisão que o Papa, que era espanhol inclusive, deu, de que todos os territórios encontrados da ilha
do arquipélago de Cabo Verde, 100 léguas para lá, eram da Espanha. E vocês imaginam que o Portugal não aceitou isso, chiou e começou a brigar e etc. E aí eles conseguiram um outro acordo feito no ano seguinte, em 1994, estendendo essa linha não para só 100 léguas, mas para 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde. É por isso que vocês estão vendo no mapa, aí agora, olhe só as duas linhas. A primeira linha é a chamada Bula Intercoeteira, foi a primeira aprovada pelo Papa em favor da Espanha. E logo depois dos protestos de Portugal, que então queria, mas é feito um outro tratado que recebeu esse nome de Tordesilhas, porque foi assinado numa povoação de Tordesilhas da Espanha. Tranquilo? Isso nos faz pensar algumas coisas. Tenta imaginar, se Portugal realmente não tivesse nenhum interesse em achar que existiam terras para mais do oeste, por que ele teria brigado tanto para conseguir estender essa linha em Tordesilhas? Vocês entendem? A viagem feita pelo Colombo, quando ele toca na América e ele retorna, ela se espalhou na região. As pessoas ficaram sabendo que ele encontrou terra no meio do caminho, até porque ninguém acreditava que talvez isso fosse possível, por conta do imaginário medieval que nós já estudamos. Então, obviamente, a coroa portuguesa cresceu o olho. Eles poderiam até não saber que realmente existia uma terra ali. Eles poderiam nunca ter chegado, mas eles tinham ideia de que realmente existiam terras para além desse território. E eles acertaram, porque se Portugal não tivesse assinado o Tratado de Tordesilhas, toda a América, toda, sem exceção, seria da Espanha. E com Tordesilhas, observem que agora existiria um pedacinho que era de Portugal, que então vai marcar o processo de colonização da América. Tranquilo? A gente termina por aqui. Nossos próximos assuntos, então, a gente vai se dividir e agora vamos estudar tanto a colonização espanhola na América, nos territórios da Espanha, quanto a colonização portuguesa, que é a colonização do nosso amado país, o Brasil. Beleza? Mas isso são assuntos diferentes que a gente vai tratar em capítulos distintos e em vídeos distintos. Alguns vídeos feitos por mim e outros vídeos que eu posso disponibilizar de outras formas. Beleza? Mais uma vez, obrigado pela participação, agradeço quem assistiu. Qualquer dúvida, manda um e-mail, deixa um comentário e a gente se esforça para responder. Beleza? Valeu!